casa, chega-vos o Salvador. Eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se, revelou com valor, vencendo vem Jesus, oh glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Nesse mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores que nos venham perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Inimigos aleivosos, ou rebeldes ou ateus, muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus. Mas se alguém procura ver-nos sem o gozo do bom Deus, vencendo vem Jesus, oh glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Graça e paz, hoje é domingo, 21 de junho de 2020. Estamos juntos, nós aqui em Centro Sé, com a Igreja Evangélica Congregacional e as nossas congregações em Pissarrão, com o pastor Jailton Marques, em Bazoá, com Brasilina Rodrigues, em Jussara, com o Reinan, e a igreja em Xique-Xique, com o Fabrício. Nós queremos saudar a todos e dizer que é um tempo bom de estar na presença do Senhor, de poder comemorar a vida que o Senhor nos deu, o Senhor nos concedeu e nos dá sempre, sempre. Sendo com alguns resultados positivos em relação à saúde, dando uma melhorada, casos já recuperados e graças a Deus até agora sem maiores problemas. Nós louvamos ao Senhor por tantas coisas boas e entendemos também que é resultado de oração, não apenas da gente aqui, mas de tantas igrejas nessa cidade que clamam o nome do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer o pessoal que está por trás das lentes, no som o Sandro, o Alex e o Ítalo, e aqui conosco, como sempre, Diego na bateria, Caio na percussão, Marquinhos, Bruno, Ian. O Marcão já voltou para Centro Sé, mas Ian está no lugar dele. E aqui na frente, comigo, a Val, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, Amandinha, filho de Armandinho. E é doido, a gente tem a alegria de estar com eles aqui.
de receber mais uma vez a igreja reunida na presença do Senhor. Nós temos que avisar para você que estamos próximos de conseguir o nosso alvo para comprarmos a bateria, e a gente precisa avançar para isso, né? Então, o Alex vai colocar na sua tela o número da conta da igreja. Eu já vou colocar no início do culto para você não esquecer, porque realmente é com a sua ajuda que nós vamos poder comprar uma bateria joia aqui. Nós desejamos comprar um Yamaha bem interessante, uma bateria eletrônica, e no dia que a gente comprar, vamos tirar uma foto de Diegão ali. Douglas na live passada disse que Diego estava parecendo Tartaruga Ninja. Tá não, o cara tá mais bonito, Douglas. Caio tá indo ali. Gente, esse é o nosso culto, é um momento de adoração, mas é um momento de dizermos que é uma semana de muitos aniversariantes. Começamos desde lá no dia 14 com o Armandinho, e aí tivemos mais gente, o Edinho no dia 19, Evaldene no dia 20, aí vamos ter Egberto dia 22, presidente do patrimônio Egberto Teixeira, Dona Nininha dia 23 e dia 24, Selma, minha prima lá da Ponta d'Água, que agora está morando em Juazeiro. Mora em Juazeiro, mora em Centro-Sé, ela está turista, mas a gente quer parabenizar esse pessoal todo já. E, pastor, no início do culto, e por que não? Esse é um tempo nosso, nós temos tão pouco tempo para estar juntos, então algumas alterações a gente faz, que a gente tem prazer em fazer isso. Queremos começar orando na presença do Senhor, e nós vamos pedir a Valquíria para interceder, a Valquíria, mãe de Helena, vamos pedir para a Valquíria para interceder pelo nosso culto e pedir a presença do Senhor. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que participa conosco dessa live. Que o Senhor esteja alcançando os lares, Senhor, renovando a fé, Senhor, dando saúde e livramento, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Queremos te agradecer, Senhor, por todas as pessoas que têm contribuído e os que não têm contribuído também, Senhor. Que o Senhor, através desses cultos, Senhor, alcance vida, Senhor, que as pessoas possam conhecer o teu nome, Senhor, e se render a ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos cultuando a ti. Muito obrigado, Senhor, pela tua grandeza, pela tua fidelidade, Senhor. Fica conosco, Senhor, recebe tudo que irá ser feito, Senhor. Abençoa todos que estão assistindo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós tem tantos pedidos aqui que o pessoal liga para a gente na semana, e a gente quer saudar o pessoal que nos ouve em São Paulo, né? Algumas pessoas até avisa o pastor que a gente está assistindo, tá? A gente acaba sabendo depois. Lá no Rio de Janeiro, não no Rio de São Francisco, tá? Tem gente no Tocantins, a Esther, que é missionária da Igreja Evangélica Congregacional, numa cidade chamada Iracema do Norte, lá em Tocantins. Nós temos o Gabriel lá em São Gabriel da Cachoeira, na fronteira do Brasil com a Colômbia, no Vale do Alpés, com os índios Yanomamis. Temos o pessoal na Paraíba, o pastor Gerson Magno e a igreja dele. Temos o pessoal em Lagoa Santa, né? O Edinho sempre deixa um like e alguma coisa, a gente já está acostumado, né? Quando tem, sempre ter o Edinho e a Arlene dizendo alguma coisa. Eles colocaram no culto passado que o culto foi muito bom e animado. Colocaram assim, o melhor do que, Alex? Do mundo ou do Brasil? Do Brasil, sei lá, do Brasil. Eles estão empolgados. O Bruno disse que aqui que é do mundo. E a gente, então, desse jeito nosso, a gente abraça os irmãos que sempre deixam alguma coisa, deixa mais coisa é fanpage que chama isso, fanpage, né? No chat? Isso, deixa alguma coisa no chat aí, porque é bom saber quando você está ouvindo. O pessoal em Feira de Santana, a família Dona Gracinha, participando com a gente. Caio está dizendo aqui, não esquece que no Retiro também, então a gente abraça o pessoal do Caio no Retiro. E Umburanas também, a Rádio do Juraci está noticiando, né? Está colocando sempre as nossas coisas, e já está até com a ideia de comprar um drive e colocar num daqueles megafones e poder transmitir ao vivo lá da igreja. Então coloca e o pessoal escuta
ali nos arredores. E nós vamos pensar nesse negócio que é bom, alcança muitas vidas. Então, se você de repente já está com esse drive de já aí e já está podendo ouvir, que Deus te abençoe. Você está conosco num culto de adoração ao nome do Senhor Jesus. Vamos ter um tempo de louvor? Vamos cantar a música da Gabriela Rocha, que diz: nós estamos aqui. Vamos fazer isso? Atos 2. Faz com a gente, Diego. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
Deus amado, Jesus, o Senhor bondoso, Senhor, nós te louvamos por estar aqui. Te louvamos pelas boas notícias nessa cidade. Oh Deus, bem-aventurado o povo que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nos caminhos do Senhor. Oh Deus, faz o nosso povo andar nos teus caminhos, Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os anjos cantam em tua presença. Posso imaginar pensando no louvor que chega até o trono da glória. Quando o louvor sobe, aroma suave as tuas narinas. Que esse louvor seja assim, Jesus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Aleluia. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, oh Senhor, o universo se desfaz, e não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Mesmo sendo pó, E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. faz assim comigo assim. Isso. Enquanto a guitarra sola, faz um tempo de louvor na sua casa. Faz um tempo de adoração no seu lar. Que a presença do Senhor enche esse lugar onde você está. Diga comigo, mesmo sendo pó. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno.
Coros aí, Bruno. Coros. Segura também comigo, Ian, assim. Isso, Diegão aqui lento. Tempo de louvor, de adoração. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Povos, tribos, línguas e nações, diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e multidões com palmas nas mãos, digno ao Cordeiro de receber a honra, a glória, a força, o poder. Ele venceu, ele esteve morto e reviveu. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus é o Senhor Jesus, que nos resgatou. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessar. louvado seja. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Pois, irmãos, oh, como é bom na presença de Deus. A música da Aline Barros faz assim, e ela diz: remove a minha pedra, chama pelo nome. A música traz a ideia de João capítulo 11, falando da vida de Lázaro. Essa música é muito conhecida e a gente vai cantar aqui, mas você vai cantar conosco também. Faz com a gente, Diego e Bruno. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro viu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, meus sonhos cancelados. Oh, oh, oh. Lázaro viu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder.
própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ei, como é bom louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Os meninos aqui vão descer, que nós vamos ter um tempo de pregação na palavra do Senhor. Você vai abrir a sua Bíblia no último livro, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Encontra a sua Bíblia aí na sua casa e abre em Apocalipse, capítulo 2. Hoje eu vou falar um pouco sobre a igreja de Esmirna. Primeiro Éfeso, depois Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. E esse é o nosso tempo de ler a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Senhor, fala conosco na tua palavra, e que o Senhor faça com que esse momento seja momento de um agir do teu Santo Espírito, tanto em quem prega quanto em quem escuta. Senhor, que vidas possam se curvar diante de ti, que vidas reconheçam que tu és o Senhor, hoje e para todo sempre, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar hoje sobre identidade cristã. Mas pastor, usar uma carta à igreja de Apocalipse, a igreja de Esmirna em Apocalipse, para falar sobre identidade cristã? Sim. E eu vou falar que Cristo, a identidade cristã, e como o próprio tema diz, identidade tem a ver com a identificação de você com Cristo. A filosofia sobrevive sem Sócrates, a matemática sem Pitágoras, mas não tem cristianismo sem Cristo. Ou você é cristão ou você não é. Identidade cristã. A identidade cristã diante do olhar do Cristo que escreve é a primeira coisa.
A identidade cristã diante do olhar do Cristo que escreve. Ele vai dizer essas coisas, diz o primeiro e o último. Primeiro e o último, Jesus se identifica, o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu. Morto e reviveu, ou tornou a viver. A cidade de Esmirna compreendia exatamente o que era isso. No ano 1000 a.C., Esmirna foi fundada como colônia grega e no ano 600 foi destruída pelos lídios. 400 anos depois, no ano 200, depois da cidade morta, Roma veio a construir, né? E aí alguns dizem que foi Lisímaco, veio a reconstruir a cidade. Então, quando Jesus usa a figura de que esteve morto e reviveu, os moradores de Esmirna sabiam exatamente o que significava, porque Esmirna foi uma cidade morta e reviveu. Era uma figura de linguagem que, por exemplo, Saint-Sé foi uma cidade que foi transportada de um lugar para o outro. Saint-Sé foi a cidade velha, e aí muitas águas, e Saint-Sé não morreu, viveu em outro lugar, vamos dizer assim. Então, por exemplo, nós poderíamos usar aquele texto de Salmos: quando transbordarem muitas águas, não te afogarás, porque a ideia de que Saint-Sé não se afogou, né? Inclusive, eu tenho uma peça escrita na Fundação Cultural do Estado da Bahia que chama O Sertão Virou Mar e Saint-Sé não se afogou, exatamente para usar uma figura. Então, quando Cristo, por meio de João, escreve a igreja de Esmirna, ele usa a mesma figura: esteve morto e tornou a viver. Joia. Esse é o Cristo que escreve. Mas engraçado é que Cristo aqui não tem uma reprovação a essa carta, não tem uma reprovação à igreja, não tem uma crítica à igreja. A igreja de Esmirna é uma igreja que a gente precisa se espelhar. Se você olha com algum cuidado a mais para a igreja de Esmirna, você vai ver que a cidade morta e reviveu é uma figura assim plausível, porque ela foi chamada foi e é ainda até hoje chamada de pérola do Egeu. Isso é interessante. Então, a igreja, a cidade, melhor dizendo, que estava morta, se transformou na pérola do mar Egeu, né? Na Ásia, a cidade da Ásia, ali na Turquia. Então, para que você conheça, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, numa cidade rica. Primeira coisa, a identidade cristã diante do olhar do Cristo que escreve. E Cristo se apresenta a ela dizendo que esteve morto e reviveu, e que é o primeiro e o último. A mesma figura de eu sou o alfa, a primeira letra grega, e o ômega, a última letra grega. Ele está sempre usando essa figura para você conhecer. E quando ele escreve por meio de João, ele se apresenta. E por isso eu digo a identidade cristã diante do Cristo que escreve. A cidade de Esmirna, rica, cheia de monumentos, cheia de coisa, próximo do Monte Pagos, era uma cidade que tinha uma indicação de cidade linda, de cidade bela, e não é à toa que é chamada de pérola do Egeu. Mas nessa cidade tinha uma igreja pobre, mas que não recebe nenhuma reprovação. Em Éfeso tem, nas outras tem, e nessa daqui não. Tem só pontos positivos. Mas aí nós vamos ver uma coisa. Primeiro o Cristo que escreve, e agora a identidade cristã diante do Cristo que avalia. Versículo 9: conheço a tua tribulação. O Cristo que escreve, ele se apresenta. Agora o Cristo que avalia, ele vai fazer uma análise real da igreja. A gente avalia pela aparência. Deus tem a capacidade de diagnosticar, de fazer a biópsia santa, vamos assim dizer. Então ele começa a dizer: eu conheço a tua tribulação. E a palavra tribulação
o vocábulo grego, a ideia é espremer, apertar. É o mesmo que em 107 usa a ideia de arroxo. Lembra da figura da política? É arroxo. A ideia de tribulação é essa. Quando você ia bater o trigo para tirar a palha, tirar aquilo tudo, você usava algo chamado tribulum, ou tribulum, como queira, e aí você começava a bater o trigo, e o trigo estava passando por tribulação, né? Conheço a tua tribulação. Por que tribulação? Os crentes eram forçados a negarem a Cristo, e aí eles levavam os crentes até o Monte Pagos, e há relatos de centenas de crentes jogados lá de cima. Alguns chegam a dizer que de uma certa vez jogaram 1.200 crentes. Nega não nega, jogava de cima. Conheça a tua tribulação. Além disso, os crentes eram saqueados, eles tiravam os bens, e quem era crente era forçado a uma série de coisas, e os crentes viviam em situações difíceis. Por isso Deus está dizendo, eu conheço a tua tribulação. Ele continua, conheço a tua pobreza. Os crentes vieram de classes sociais baixas, escravos, e aqueles que tinham alguma coisa eram confiscados os bens, e por ser uma cidade rica, tinha muita gente corrupta, e aqueles que ficavam crentes levavam prejuízo por não aceitarem a corrupção. Então, nesse caso, né, os crentes não se amoldavam, e como os crentes não se amoldavam àquelas necessidades, os crentes eram pobres, saqueados. Tinha uma outra coisa, é que os crentes, no meio dessa pobreza toda, também eram caluniados. Como caluniados, os crentes eram chamados de canibais, porque os crentes tomavam o sangue do cordeiro, imagina. Claro que estava falando do cálice na ceia, e comiam o pão, que é o corpo de Cristo. Então eles diziam que os crentes comiam o corpo de Cristo, eram chamados de canibais. Os crentes eram caluniados, chamados de divisores de família, porque as pessoas que se convertiam não tinham mais as práticas pagãs. Então, até hoje, quando você não vai a uma festa familiar e que só tem bebida, alguma coisa, não, esse daí é o diferente de todo mundo, tal. Então isso não é novo, lá ainda era pior. Então por isso, muitos também eram deserdados, você sabia disso? E os crentes eram pobres. Conheça a tua tribulação, conheça a tua pobreza, e ele continua, como se, abrindo parêntese, mas tu és rico. Ou seja, diante da avaliação, podemos ter ricos na terra e rico no céu, mas também podemos ter gente que é rica na terra e que é pobre no céu. Verdade. E gente que é pobre na terra e que é rico no céu. A avaliação divina é diferente da minha avaliação. E nesse texto ele está dizendo, conheça a tua pobreza, e aí abre parênteses, mas tu és rico. E aí a última avaliação, e a avaliação de Cristo é, dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Cristo está dizendo, tem gente aí que diz que teme a Deus, mas não teme, é sinagoga de Satanás. Ou seja, aderiu à religião do ódio, são as antíteses. O mundo vê a aparência, mas Deus vê o coração. A identidade cristã, diante do olhar do Cristo que escreve, diante do olhar do Cristo que avalia, e agora diante do olhar do Cristo que avisa. E aí no versículo 10, ele vai avisar. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, e tereis tribulação de 10 dias. Se você olhar esse texto, ele mostra umas coisas assim que me deixa impressionado, e que a gente às vezes não quer olhar para isso. A pessoa que mais falou sobre o inferno foi Jesus. Você pega a Bíblia toda, e quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. O diabo está para lançar em prisão, e tereis tribulação de 10 dias.
Acho interessante porque, e ele vai continuar dizendo, para ser desprovados. Ninguém ao ser tentado, diga que é tentado por Deus. Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. Então Jesus está dizendo, o diabo vai lançar em prisão para ser desprovados. Entenda, Deus vai provar os crentes. Mas quem vai lançar o crente na prisão é o diabo. Deixa eu te mostrar, é exatamente aquela questão de Jó, quando Satanás faz isso e isso, mas Deus diz, pronto, aqui parou, chega. Eu acho que tem a grande pergunta de um monte de gente é, o coronavírus é um negócio de Deus ou do diabo? Eu entendo que Deus permite coisas. Agora, o diabo só age até onde Deus permite agir. É interessante a gente perceber também que Jesus aqui vai explicar algumas coisas. Ele dizendo, tem gente que é judeu, mas antes é sinagoga de Satanás. Ou seja, gente que diz que está servindo a Deus, mas que no fundo serve ao diabo. E ele diz, nessa cidade, Satanás vai lançar alguns em prisão, o diabo vai lançar alguns em prisão. O nome Satanás significa adversário. E o nome diabo, do grego diabolos, significa divisor. Para que você aprenda algumas coisas. O diabo é quem causa divisão. E o propósito do diabo é matar, roubar e destruir. Então, o diabo tenta fazer as coisas para destruir. Deus permite a aprovação para que os crentes sejam aprovados. Você entendeu? Como é que funciona o negócio? O crente está numa terra, numa cidade, num país, num estado, e o mundo jaz no maligno, mas só acontece algo na vida do crente até onde Deus permite que aconteça. Porque Paulo vai dizer isso. Você não foi tentado além das suas próprias forças. Mas eu quero falar alguma coisa para você, no sentido de quando Jesus fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está dizendo, o Espírito está falando, precisa ouvir. E ele está dizendo logo em seguida, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que é segunda morte? Segunda morte é o inferno. Biblicamente falando, a primeira morte é essa morte que todo mundo morre. E segunda morte tem a ver com o inferno. O Cristo que avisa em Apocalipse é o mesmo Cristo que avisa em Lucas capítulo 16. Eu vou ler a partir do verso 19. O mendigo, ou o rico e o mendigo Lázaro, né? O rico e o mendigo. Esse texto mostra algo acontecendo na terra, isso é, antes da sepultura, e algo acontecendo depois da sepultura. Eu quero usar esse texto para falar com você sobre a segunda morte, sobre o inferno. Lembra que o Cristo que escreve, o Cristo que avalia, o Cristo que avisa. Eu vou te mostrar. Lucas 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Deixa eu explicar esse versículo. Certo homem rico que se vestia de púrpura. Púrpura era uma cor vermelha. Só se vestia de púrpura naquela época quem era rico, porque a ideia da púrpura, para acontecer aquela cor, tinha um molusco. E aí aquele molusco fazia aquela situação ficar um tecido lindo para a época. Linho finíssimo é algo assim como você ter uma roupa de marca. E aí diz todos os dias, não está dizendo algo de um dia só, todos os dias. E que se regalava
esplendidamente. A expressão regalava, eu entendi um pouco mais essa expressão quando eu estava na Bolívia. Porque na Bolívia, quando é dia do seu aniversário, aqui no Brasil você ganha presentes. Na Bolívia é regalos, né? A ideia do regalar esplendidamente é festivo, é presentear a si mesmo. E aí não é um presentear a si mesmo simples, mas a expressão esplendidamente. Olha para isso. Isso antes da sepultura. Esse cara tinha tudo isso. No versículo 20, Jesus vai usar a antítese. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, e o nome Lázaro significa Deus é o meu socorro. Presta atenção para você entender o texto. Coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Jazia, sempre estava ali. No versículo 21 ele vai dizer que os cachorros vinham lamber as úlceras. Os cachorros lambiam as feridas do mendigo. Agora, olha para isso aqui. Olha, você tem um rico, extremamente rico, e um pobre, extremamente pobre. E Jesus vai usar essas duas figuras para falar sobre a riqueza e a pobreza, antes da sepultura, e depois o céu e o inferno depois da sepultura. Versículo 22. Lucas 16, verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Preste atenção nisso aqui. Morre o mendigo, e aqui não está falando nem que ele foi sepultado. Pode ser, na inferência do texto, que o mendigo tenha morrido numa situação tão terrível que até os cachorros tenham feito a festa com ele. Mas morre o mendigo e foi levado pelos anjos, entendeu? Já no momento em que ele morre, ele vai ser levado pelos anjos. E continua: morreu também o rico e foi sepultado. Vê que tem a expressão sepultado por rico. Ou seja, ele foi digno de um sepulcro, um negócio, um evento. E você já viu enterro de rico? É aquele monte de discurso, né? Um cidadão não sei o quê, pagador de imposto, um cidadão, né, morre uma enciclopédia viva. Eu lembro que uma vez eu fui num enterro, menino, eu vi um cara fazer um discurso no enterro de um morto, que eu tinha a impressão que eu estava num discurso de candidatos sei lá, governador do estado. Isso me lembra que um dia um presbítero, alguém já me contou um negócio desse, que tinha um presbítero de uma igreja, desses caras muito rico, muito cheio de moral, e era cheio de moral dentro da igreja, o bonzão, mas dentro de casa não era essa coisa toda. E aí, isso é óbvio, uma ilustração, eu acho, tomara que seja. E aí, no dia do enterro, o pastor botou a mão na cabeça do presbítero e disse assim: Senhor, ressuscita! E a mulher dele olhou para o pastor e disse: se ressuscitar, vai morar em sua casa. Ele diz assim: homem, deixa isso quieto, né? Mas é preciso a gente imaginar que aqui Jesus está dizendo: Lázaro morreu, e os anjos levaram. O rico morre e é sepultado. Aí no versículo 23 muda a cena. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui a ideia do céu, por isso a expressão seio de Abraão. Olha que Jesus já disse que o cara que vai para o inferno, ele tem exatamente a consciência de quem ele é e exatamente de quem são as outras pessoas. No versículo 25, no 24, ele pede um negócio a Abraão. Mas no 25, disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te
que recebeste os teus bens em tua vida. Note que a expressão em tua vida, eu pego depois, em tua vida, está dizendo que ele foi rico na terra, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, Lázaro está consolado, e tu em tormentos. Presta atenção nisso. Agora eu vou te explicar um negócio interessante. Pega a história desse rico aqui, e você não vai ver em momento algum que essa riqueza foi ilícita. Se você olhar no versículo 19, ele era rico, e a Bíblia não tem nada contra alguém ser rico. Ele se regalava esplendidamente, e a Bíblia não tem nada contra de alguém ter presentes, ter roupas finas, a Bíblia não tem nada contra isso. Mas ele morre e vai para o inferno. Mas o texto não diz que ele roubou, não diz que ele matou, não diz que ele fez nada de errado. Por que esse homem foi para o inferno? Eu às vezes leio um texto bíblico e começo a fazer algumas perguntas ao texto, para poder entender. Por que esse homem rico, ele foi para o inferno só porque é rico? Ô, gente, não vamos entrar nesse negócio não, de achar que porque é pobre está no céu, porque é rico está no inferno. Não tem nada a ver. Mas por que esse homem foi para o inferno? Só porque é rico? Não. É porque o Deus dele era o dinheiro. Eu entendi e fui pesquisar. Muitos outros que analisaram esse texto têm essa mesma conclusão. Esse homem, porque é diferente de você usar o dinheiro e de ser usado pelo dinheiro. Essa é a diferença. Está entendendo? Ele morreu e foi para o inferno porque o Deus dele era o dinheiro. E como você pode entender isso? O homem jazia à porta, o mendigo jazia à porta e se alimentava das migalhas que caía da mesa dele. Está entendendo? Ele não dava nada a ninguém. Isso aqui é interessante, porque às vezes você tem dinheiro para comprar um apartamento de 2 ou 3 milhões e você contrata um pedreiro e o pedreiro lhe dá o valor 3 mil. Você diz assim, eu dou 2. Você sabe que o cara não tem do que comer, do que viver. Você desvaloriza o trabalho do cara. Não, pastor, você está sendo contra o comércio? Não. Agora o problema é que você pode ser um cara exorbitante. Que você seja um cara que sabe ganhar dinheiro, tudo bem. Mas que você seja um cara que humilha os outros. Quantas pessoas não humilham os outros porque tem dinheiro? Eu ouvi um cara falando, e esse testemunho ele deu depois que era crente. Ele tinha muito dinheiro, e ele disse que se arrepende muito disso. Que às vezes ele ia fazer na hora de fazer um levantamento dos bens. Você mora onde? Eu moro, por exemplo, no 9º andar, e alguém dizia, é um apartamento, ele dizia, animal, é o andar todo. Um dia eu ouvi um testemunho de um dos artistas, que ele dizia, eu tenho, me parece que era um relógio, uma joia, alguma coisa assim, e ele deu um valor lá tipo de 200 mil reais, 300 mil reais. E alguém falou assim, mas pode? Ele disse, eu acho que eu já tenho condição de andar com um apartamento no bolso. Tem muita gente, cara, muita gente, que brinca com Deus. Brinca com Deus. O cara acha que o dinheiro dele nunca vai acabar. Ele não tem o que fazer. Ele compra Eu fico imaginando um cara que chega numa adega e tem, sei lá, vamos supor um vinho, sei lá de onde, aí, importado da França, de Portugal, de qualquer lugar. Quanto custa o vinho? 20 mil reais, por exemplo. Se eu fosse, imagina aí um cara que nem eu, tomando um vinho de 20 mil reais, o cara tem que tomar, sei lá, de pouquinho, Alex. Imagina aí, cada pingo daquele é uma nota de 20. Imagina aí como é o negócio, o cara vai para um desses resorts, desses negócios imensos, e aí, quantas pessoas, tem alguma coisa contra de você ter um tempo para descansar? Não. A questão é exorbitância. Exorbitância. Aliás, o próprio Paulo escreve a Timóteo e diz, exorta os ricos do presente século, ou seja, as pessoas da tua igreja que têm dinheiro, fala para elas, Timóteo, que não deposite a sua confiança na instabilidade da riqueza.
Eu quero dizer para você que a ideia de ser pobre ou de ser rico, vai para o céu porque é pobre ou rico, não é isso não. Agora, quem é o seu Deus? Você pode dizer que é crente, mas seu Deus é o seu dinheiro. E eu acho interessante porque você tem rico, simples, e você tem pobre e orgulhoso, é verdade. Mas você tem muita gente que tripudia. O cara só vive para dinheiro, ele não vive para outra coisa. Ele não sabe sair um pouco para descansar. O Marquês de Maricá dizia: o avarento é o fiel depositário dos seus herdeiros. O avarento é o fiel depositário dos seus herdeiros. Imagina isso aí. Ou seja, o cara vai sempre guardando, e ele não vive. Ele não tem coragem de investir numa coisa mais. E aí, não, mas para um pobre é fácil dar o dízimo, é só 1.045, então ele dá R$ 104,50. Agora eu ganho não sei quanto, e aí não é a mesma coisa, não é a 10ª parte. Mas quantas pessoas lidam dessa forma? Quantas pessoas dizem, não, quem quiser que não guarde suas coisas, e o cara vai guardando, mas tem uma hora. Outra coisa, tem alguma coisa contra guardar? Não, mas quem é que manda em você? Você manda no dinheiro ou o dinheiro manda em você? E é engraçado porque o texto vai continuar em seguida, e no verso 29, o rico fala um negócio com Abraão. E no verso 29, Abraão responde: respondeu Abraão, eles têm a Moisés e os profetas, ouça-nos. Jesus está dizendo que Abraão diz a ele: eles têm a Bíblia. Mas aí o mendigo, ele começa a se preocupar, ou melhor, o rico, ele começa a se preocupar, porque está todo mundo da família dele na mesma situação. Todo mundo é dominado pelo dinheiro, todo mundo, e ele está dizendo, do jeito que eu conheço a galera lá, todo mundo vai parar no inferno, porque todo mundo não domina o dinheiro é quem domina eles. E no versículo 30, ele começa, mas ele insistiu. O rico, que agora está no inferno, insiste com Abraão: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão, ou seja, deixa que Lázaro ressuscite aí, para ir lá falar com o povo, para ver se eles não vêm para esse lugar de tormento onde eu estou. Aliás, quantas pessoas, quando morre alguém da família, o cara procura um centro espírita, um pai de santo, um negócio, para ver se o defunto fala com ele, para ver se diz alguma coisa. E esse texto aqui mostra que isso não acontece nunca. No versículo 31, continua: e Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que é que ele está dizendo aqui? Pode ter milagre, pode ter o que for, milagre ou o que for, mas se alguém não obedece à palavra de Deus enquanto está na terra, depois que morrer, já era. Ninguém vem para dizer nada. E se você acha que um defunto vem para lhe dizer alguma coisa, você está completamente errado. Não é o defunto, é Satanás. E o texto é claro em dizer, e aqui Cristo está avisando, ó, o diabo está para lançar em prisão. Cristo está avisando. Tem gente que diz que teme a Deus, que é judeu, mas não é, antes sinagoga de Satanás. E Cristo diz: ao vencedor não sofrerá a morte da segunda morte. Isso é, não vai para o inferno. Como é que se vence para não ir para o inferno? Pelo sangue do Cordeiro. O texto é claro que existe inferno, e pregar sobre isso não dá ibope a ninguém, mas o evangelho é claríssimo. Só nos evangelhos tem 70 citações de Jesus sobre o inferno. Entenda isso. Álcool gel, um monte de coisa, isso protege a saúde física. Mas cura espiritual. O que vai livrar você do inferno é só o sangue do Cordeiro. Por favor, se você me ouve pregar e você me conhece nessa cidade, se quiser, liga para mim depois.
mas escuta essa pregação e diz: eu preciso ser um crente ou uma crente de verdade. Eu quero me entregar a Jesus, eu quero me livrar desse negócio. Quem sabe você escapou de uma situação já, não apenas do coronavírus, mas de outras situações. Deus lhe deu uma segunda chance, porque o texto mostra que Lázaro sofria, mas Lázaro morre e é levado pelos anjos. Isso é, Lázaro é levado. Isso quer dizer que quando um crente morre, não tem a ver com a sua condição, mas se você é crente e morre, você é levado pelos anjos para estar no paraíso, no lugar de descanso, no lugar de repouso. Não que a sua alma é inconsciente, o corpo está em repouso, mas a alma é consciente. Agora, o cara que tem um Deus dinheiro, o Deus mamon, e essa é a ideia, porque você não encontra um pecado daquele rico, e ser rico não é pecado. O problema é quem é que controla a sua vida. Tem gente que vive em função dos outros. Não, e é uma disputa. Se alguém comprou um carro, ele compra outro do mesmo jeito. Se alguém comprou uma casa, ele compra outra do mesmo jeito. Se alguém e vive ostentando coisas. Aliás, as músicas de hoje é ostentação. A turma só anda ostentando. Deus não está nesse negócio. Deus não está nisso. E é preciso a gente imaginar a identidade cristã diante do Cristo que escreve, do Cristo que avalia e do Cristo que avisa. E Jesus avisa. Ele é claro em dizer: o diabo está para lançar em prisão, mas é para ser provado. Muitas vezes Deus permite algumas coisas conosco para sermos provados, para saber quem é crente de verdade. E no versículo 11 ele diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O Cristo que escreve, o Cristo que avalia, o Cristo que avisa e a última coisa, o Cristo que premia. Ele está dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Geralmente a galera que desvia diz: não, mas quando você é predestinado, ainda que você desvie, você volta. O texto diz: ser fiel até a morte. E aqui o texto não está dizendo: seja fiel até o último dia antes de morrer. O texto está dizendo: seja fiel até para morrer por Cristo. Ser fiel até a morte. Até a morte. Até para morrer por Cristo. O coach diz que você é a pessoa mais importante desse mundo. A Bíblia diz que Deus, Jesus, é a pessoa mais importante desse mundo. Porque senão ele não dizia: se alguém não negar a si mesmo e tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Você entende a diferença da mensagem de um coaching e da mensagem de um pastor? O coach vai dizer: é você que é o centro do negócio, tudo está em suas mãos. Mas um pastor que vai olhar para a Bíblia vai dizer: tudo está nas mãos de Deus. Você precisa entender, a pessoa mais importante é Jesus. E qualquer pessoa que ouve a palavra de Deus precisa se curvar diante de Jesus. Por favor, lembre disso. Esse texto deixa claro que tem terra, e tem gente que é pobre na terra e rico no céu. E tem gente que é rico na terra e pobre no céu, isso é, vai morar no inferno. Mas esse texto também não diz que o pecado está em alguém ter dinheiro. Não, porque Filemon era rico, Abraão tinha recursos, Davi era rico, Daniel era ministro na Babilônia. O problema não está nisso, o problema está em quem é que manda em você. Quem é o seu Deus? E para que você entenda, chegamos ao final. A palavra de Deus, dita pelo próprio Jesus, a carta à igreja de Esmirna, falou tão forte que o bispo de Esmirna, chamado Policarpo, morreu no dia 25 de fevereiro de 155 depois de Cristo. Primeiro ameaçaram com feras, depois ameaçaram com fogo, para que ele negasse Jesus, e depois botaram ele em cima da pira, fizeram uma fogueira, um negócio gigante, e disseram: nós vamos acender, nega Jesus. E ele disse: eu o sirvo, Policarpo disse: eu o sirvo há 86 anos, ele sempre me fez bem, como é que eu posso blasfemar contra meu Senhor e Salvador? Ele disse: acenda o fogo,
Porque o fogo da terra é o prenúncio do fogo do inferno. Você já percebeu quando você quebra uma lei espiritual, o cara peca, o cara está todo errado, não acontece nada com ele. Na hora que você quebra uma lei material, por exemplo, se você botar a mão no fogo agora, agora, você vai se queimar. Mas lembra que você pode tirar. Na lei espiritual é diferente. Você quebra, você não tem um prejuízo imediato. Mas também quando você começar a queimar, ninguém lhe tira. Você entendeu? A única chance de eu, você, qualquer pessoa escapar do fogo do inferno, de nós escaparmos do fogo do inferno, é confessando a Jesus, o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu quero orar com você. Lembra disso? A identidade cristã, diante do Cristo que escreve, do Cristo que avalia, do Cristo que avisa e do Cristo que premia. Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por que ele fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida? Porque Esmirna era a cidade dos jogos atléticos. E aqueles que ganhavam, no final, aquele que ganhava recebia uma coroa de louro. Aliás, o nome Lara, minha filha chama Lara, vem dessa ideia, da ideia da coroa de louro, a coroa dos vencedores. Jesus está dizendo, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel aqui e você vai ter a coroa. O Charles Haddon Spurgeon dizia, ninguém usa coroa no céu se não carregar uma cruz aqui embaixo. Seja fiel, que o seu Deus seja o Senhor e não o dinheiro. Que o seu Deus seja o Senhor e não a avareza. Que seu Deus seja o Senhor e não a ostentação, a exorbitância da riqueza, o orgulho. Quantas pessoas não se alimentam de juros exorbitantes, jogam outros lá no chão. Deus conhece tudo isso. Eu quero orar com você. Oh Deus amado, nós colocamos diante de Ti, Senhor, que essas quatro figuras, o Cristo que escreve, o Cristo que avalia, o Cristo que avisa, o Cristo que premia, sejam as figuras que falem essa noite nos corações, que ao dormirem, ou antes de dormir, ou acordar amanhã pela manhã, pense na implicação dessa mensagem. Que ter recurso não é pecado. Pecado está em quem manda nos seus recursos. Oh Deus, oh Senhor, que vida que me ouve, Senhor, que vidas que me ouvem. Que essa semana eu encontre gente que diga, pastor, eu quero ser um crente, ou uma crente em Cristo Jesus. Pastor, eu quero me entregar ao Senhor. E aí não importa se você tem 10, 30, 50, 70 anos, 60 anos. Você pode se entregar ao Senhor enquanto a vida, esse é o lugar de você fazer uma entrega. Não tem purgatório. Oh Deus, fala com os corações, Senhor. Que enquanto a vida é esperança, e esperança de mudança, de entrega espiritual. E eu abençoo a todos que me ouvem, em nome de Jesus. Amém. Após a gente ouvir a palavra do Senhor, e a igreja ter meditado todo esse texto do Apocalipse, a gente chega no final do nosso culto, e a gente lembra sempre que nós estamos numa campanha para comprarmos material da live, e esse é o seu momento de ofertar. E eu digo sempre isso em cada live, que nós não trocamos bênção por oferta, a bênção pertence ao Senhor. Quando você oferta, você é abençoado. Aquilo que Deus te deu, você então põe na casa do Senhor para engrandecimento da obra do Senhor, o crescimento da obra. Mas, e se você não tem, você é abençoado do mesmo jeito. Porque aqui na igreja a gente sempre diz isso. Quando você ouve a palavra do Senhor, quando você ora, quando você adora, você é abençoado. Queremos desejar a todos os irmãos uma semana feliz,
cheia da presença do Senhor. E esperamos dizer aqui um dia que todos foram curados nessa cidade. Que Deus abençoe a liderança, o comitê que lida com a crise da questão do coronavírus, os vereadores, prefeita da cidade, seja tempo de paz. E eu não posso esquecer, esse ano já houve uma decisão que as eleições serão dia 15 de novembro, então foi alterado algumas coisas. Eu fico pensando como é que tudo isso vai acontecer no meio de tanta luta. Nós estamos em busca mais e mais de chegarmos a um tempo em que todo mundo volte à normalidade. Enquanto isso, eu vou pedir o pessoal do louvor para subir aqui, tanto o pessoal que canta quanto o que toca, para estar de volta conosco. E essa normalidade que eu estou falando, irmão, sinceramente, eu sinto muito a falta da igreja. Enquanto os pastores estão discutindo aí como é que vai ser a igreja pós-Covid, já falei isso aqui algumas vezes e vou sempre falar, minha preocupação é como é que está a igreja no Covid. Eu vou preocupar com pós, se a gente ainda está vivendo isso aqui, e não tem como você saber, está todo mundo distante. Irmãos, vamos nos aproximar mais. O nosso Zap, nosso canal aqui no YouTube, também já tem coisas no Instagram, no Facebook. Então vamos nos aproximar mais. As mulheres continuam orando. Dia 28, há uma decisão denominacional. Todos os congregacionais do Brasil vão estar orando pela situação das nossas igrejas e também pelos missionários, e para que Deus nos dê paz e saúde no meio dessa situação toda do Covid. Eu já coloquei isso no Zap da igreja, um vídeo que é conclamado pelos irmãos da nossa denominação, inclusive a voz do locutor é a voz do Paulo Mesquita, o mesmo que faz aquela voz no nosso canal, poucos minutos, grandes reflexões, né? E aí eu quero dizer para você que é um trabalho congregacional do Brasil inteiro. Então no domingo, dia 28, ao meio-dia, nós vamos passar algo sobre oração e um ou dois louvores, mas nem que seja uma live aí de 15 ou 20 minutos, mas encerrando o tempo de oração. Todos os congregacionais do Brasil vão estar fazendo isso e nós vamos estar aqui juntos fazendo isso com você. Então, você tem uma manhã sem comer no domingo e ao meio-dia em ponto, vai estar no YouTube algo aqui nosso e você acompanhando com a gente quando nós vamos entregar o nosso tempo de jejum e oração, dia 28 de junho. Tá joia? Grupo de louvor conosco, chegamos ao final do nosso culto. E aí nós vamos dizer, como a gente sempre disse e vai dizer na nossa igreja. Vamos dizer juntos, vamos lá? A nossa missão é viver, pregar e ensinar o Evangelho na dimensão do amor e da comunhão de Jesus Cristo, começando por nossa vizinhança até os confins da terra. Fica comigo assim, você tem que estar na frente da televisão, não sei, ou se você está sentadozinho, bate palma com a gente e faz assim com a gente, ó. Lê, 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 lá, 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 lê, 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 lá. A música do Levi é lá da primeira igreja congregacional, e nós vamos cantar a música do Levi. Quando eu estava no Rio, eu cantava muito essa música. Lembrei, vamos cantar agora? Diegão! Como era antes. Se Cristo entrou em mim, mudou meu coração. Uma nova criatura, amor com meus irmãos. Se Cristo entrou em mim, mudou meu coração. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lá, 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 lá. Lê, 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 lá. Lê, 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 lê. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez
lê, lê, lá, 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 lê, 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 lá. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A Ele vou cantar, seu nome vou louvar. Diga comigo, lê, 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 lá, 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 lê, 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 lá, lê, 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 lá, 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 lê, 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 lá. Peraí, comigo, peraí. Marquinho no baixo, Marquinho no baixo. Isso, minha joia. Agora um solo de guitarra assim. Deixa aqui as vozes. E lê, 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 lá, 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 lê, 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 lá. pra ver. Lê, 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 lá, 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 lê, 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 lá. Baixa a guitarra junto. Lê, 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 lá, 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 lê, 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 lá. Pra ver. Lê, 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 lá, lá, Pra lá, terminar. lê, 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 lá. Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você, os seus, os meus e os nossos, espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.